ter mandato, né? Nós estamos aí nesse mandato como vereador, termina no dia 31 de dezembro, né, desse ano, mas nós vamos estar aí sempre atento, fazendo política, trabalhando, porque o importante é fazer política não é em época de eleição, e sim fazer o trabalho político, usar a política para o bem, para a melhoria da comunidade, principalmente a comunidade carente, em todas as ocasiões. E a fiscalização é um tributo, né, nosso, como vereador, de fazer as leis, representar a população e fiscalizar. Como ser humano, nós podemos fazer isso, tanto usando a Câmara Municipal, no caso de Santos, cobrando do prefeito através também da ouvidoria, como também usando o Ministério Público. Então, eu acho que a gente vai continuar com o mesmo trabalho. É um trabalho que a gente pretende sempre estar aí perto dessa bancada política aqui, quando eu falo política, pessoas que discutem a política do dia a dia. E fico muito feliz de ter participado desse pleito, até porque antes da nossa participação se pensava em WO na cidade, só teria candidatura do atual prefeito. Então nós, que seríamos candidato à reeleição, deixamos a candidatura à reeleição de vereador para poder discutir a cidade. Discutimos, eu só acho que tiveram poucos debates. Quero parabenizar a TV Santa Cecília, que teve coragem de fazer debate. Tivemos bastante pesquisas e poucos debates. Tínhamos que ter mais debates e menos pesquisas, até porque muitas vezes as pesquisas, uma pesquisa não condizia com a outra. Até uma última de um jornal aí chamado Diário Santista, que teve a primeira edição, nos colocou 5 dias antes da eleição, professor, o senhor que conhece muito disso, nos colocou com 0,5 ou 0,9. Isso para as pessoas que acompanham, vendo que tinha um segundo colocado que poderia fazer frente ao atual prefeito, poderia mudar todo esse quadro. Não digo de se ter segundo turno, mas de ter um quadro diferente. Então eu acho que é importante a gente ter pesquisa com responsabilidade. O professor que sempre fez pesquisa sabe que a pesquisa é um aspecto importante, seja ela para um produto ou seja ela para uma eleição. Então eu quero deixar bem claro aqui que torço para que o prefeito faça um mandato com qualidade e o que foi prometido na primeira eleição dele, que não foi cumprido, que seja cumprido agora. E o que foi prometido nessa segunda candidatura dele, que seja realmente realizado. Até se for concretizado, eu baterei palma e louvarei. Se não for, eu vou cobrar aqui como qualquer cidadão santista. Muito bem. Sidney Costa, obrigado pelo retorno aqui ao painel regional. Olha, Heraldo, a fala de tribuna do nosso vereador demonstra que ele não saiu da campanha. A campanha permanece. Portanto, não vou fazer objeção a nada. Completou veementemente que é a oposição. Vamos respeitar isso. Vamos partir para os demais assuntos. Entre estes, eu que estou hoje aqui como aluno, porque a principal pauta de hoje é marketing político. Desculpa, vereador, o senhor ainda está veementemente em campanha, mas vamos discutir os seus números de votos, seu gasto de campanha, e não sou eu a pessoa mais abalizada para isso. Já vou fazer referência direta a ele antes de falar diretamente para o telespectador, que é o professor Iberê. Hoje a pauta é mais da autoridade dele do que minha, e o telespectador fique com essa saudação judiciosa, já que eu era republicano quando o povo ia à rua, já que agora o judiciário está fazendo a república tremer, a saudação é judiciosa. E a Jéssica, que fala diretamente com o telespectador, também eu não vou esquecer de você. E o Heraldo, que faz uma pauta escorreita. Hoje, vereador, campanha ainda está valendo. Muito bem. Iberê Cirna, obrigado pelo retorno aqui. Você tem cadeira cativa no painel regional, sempre. Eu que agradeço, fico feliz de poder participar sempre. Queria também aproveitar aqui, primeiro dizer que o Sidney é suspeito disso tudo, porque é meu amigo. E parabenizar o Marcelo, e o Marcelo sabe por quê. Conheço, eu tenho direito de chamar este menino há muitos anos, até porque eu conheço a família toda, trabalhei e acompanhei muito o trabalho do seu pai, você sabe disso. Sim. Então é uma família que nunca se distanciou das questões políticas da nossa cidade, da nossa região.
Então, é um aprendizado que teve, traz o DNA do seu Joaquim Carlos, entendeu? Grande, que eu quero aproveitar e mandar um abraço, né? E que é um digno representante da família Del Bosco. Então, a preocupação qual é? Mostra que soube participar do pleito, né? Eventualmente não foi contemplado com tudo aquilo que imaginava, mas continua como vereador, continua ainda tendo a possibilidade até o final do ano de estar lá cumprindo muito bem o seu mandato. E eu tenho absoluta certeza que naquela família política não vai para debaixo do tapete. Então eu sei que o Marcelo vai continuar na política, incentivado, entendeu? Até por toda a família, pelo André, pelo pai, pela mãe, então nós sabemos disso. E é um brilhante político da nossa região, que tem futuro, sim. Eu acho que soube honrar com dignidade a sua campanha, e concordo com ele, com a história das pesquisas. Não entro aqui no mérito da validade de uma ou de outra. Eu que trabalhei com pesquisa durante 40 anos, se nós entendemos, pesquisa já foi proibida no Brasil, né? Primeiro, em 65, era proibido publicar pesquisa 15 dias antes do pleito. Depois, em 86, ficou proibida por 30 dias antes do pleito. Depois, em 90, aí o Grupo Folha entrou com questionamento e aí se liberou. Então, essa coisa ainda precisa ser estudada. Não deve se cercear o direito de ter uma pesquisa que mostra a realidade daquele momento, mas, ao mesmo tempo, ele não pode e não deve virar um instrumento político. Isso é uma coisa que eu questiono e discuto. Ele não pode e não deve virar um instrumento político. Então, a pesquisa tem que ser avaliada ainda de uma outra forma. Os debates, eu acho que nós tivemos poucos, porque esta nova legislação, esse remendo de política, esse remendo feito na estrutura das eleições brasileiras em 2015, fez o quê? Com que os debates ficassem mais presos. Não pode, está pasteurizado, nós sabemos melhor do que ninguém, é sempre a mesma coisa. Eu vou sortear um tema, o fulano fala, o ciclano pergunta para o outro. Essa coisa precisa ser reestudada. E volto, até o câmera aqui sempre me olha porque é meu amigo, ele gosta quando eu falo isso. A eleição é uma festa democrática, não um velório democrático. É verdade. Isso nós não conseguimos resgatar. Então, e a política, novamente, preste atenção que está correndo lá toda a mudança política. Vejam, aquele país lá, aquele micro país chamado Brasília, não vai dar tiro no pé. Eles já estão tentando liberar agora um pouquinho o financiamento de campanha, agora termina com a coligação. Depende de como está o ambiente, eles votam a favor deles. Nós temos sim que a população, e nós temos que aprender que só vai ter mudança se for do povo para lá, senão não tem jeito. Então eu fico feliz de poder estar numa bancada com o Marcelo, entendeu? Parabenizar pela sua campanha. E não vou dizer para ele continue, porque eu sei como é que essa família vai continuar, sim. Então eu fico feliz de poder estar participando. Muito bem. Jéssica Souza. Tudo bem? E os nossos telespectadores, nossos internautas, como interagem aqui com a bancada? Vamos lá, boa tarde a todos os convidados da bancada de hoje e também você aí de casa, uma ótima tarde. Participe através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Você pode participar também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. Mande sua dúvida, sugestão, pergunta, opinião, fique à vontade. A bancada é bem democrática. Muito bem, Marcelo, o professor Iberê abordou de passagem essa questão da campanha eleitoral, né? Houve uma mini reforma aí, patrocinada mais pelo judiciário, foi uma judicialização, e uma das questões que mais preocupou aí o pessoal e está tentando voltar é exatamente o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais. Eu queria saber qual é a tua opinião e o que você sentiu de diferente nesta campanha, você que já tem uma vida pública respeitada na cidade. Olha, o que eu senti diferente, muita coisa acho que vai mudar. Eles não vão numa eleição para
nível estadual, né, como a de deputado estadual, federal, governador, vai ser muito difícil o trabalho dessa forma que foi feito. As nossas campanhas, e vocês podem pegar por aí, são sempre campanhas simples, até porque nós temos aí um trabalho já com a comunidade e a gente sempre muito sem estrutura perante as outras campanhas que existem. Eu falo perante as outras campanhas que existem, quem fala e quem declara corretamente. Nós declaramos tudo que é recebido e que é gasto. Tem gente que faz um malabarismo, né? Faz uma campanha milionária e acaba não declarando o que é a realidade. Então a gente tem que levar sempre a verdade a fundo. Mas o principal disso tudo é que muitas vezes se deixa, e nós tivemos em várias regiões do Brasil, inclusive em Santos, esse dinheiro que nós, lógico, não estamos citando nomes porque não temos ainda como provar, porque assim que tivermos é lógico que vamos levar isso à frente, mas muita compra de voto que foi denunciado, certo? Aqui na nossa cidade, em várias regiões, como também, tanto para vereador, quanto para prefeito, como em outras cidades da nossa região e do estado. Isso fez com que se usasse, em vez de se usar o dinheiro que era declarado, olha, as campanhas estão diferentes, acabavam usando aí dinheiros que não eram dinheiro contabilizado. Um outro ponto, e que o Iberê colocou muito bem, a campanha era uma festa democrática. A campanha antigamente começava em janeiro. Ela já começava uma discussão em janeiro, ia tendo aquele trabalho, aquela discussão. Então aquilo era a democracia. Depois passou para julho, 3 meses de campanha. E agora cortaram a campanha para 45 dias. Você não consegue ter novas lideranças, e eu não estou falando no meu caso. Eu estou falando de diversos vereadores, candidatos a vereadores, que poderiam fazer um trabalho bom e estar aí na Câmara participando, renovando a Câmara, certo? Ah, mas teve renovação. Desculpa. Renovação, primeiro saíram vários vereadores, certo? Eu, Lascani, o Evaldo. Stanislau, já não foram candidatos à reeleição. Sandoval. E o Sandoval. 4 vereadores não foram candidatos à reeleição. Depois, nós tivemos vereadores que entraram, que são vereadores da máquina, que foram eleitos pela máquina, que não teriam, alguns não teriam esses votos, foram eleitos pela máquina. E outros que tudo bem, que fizeram o trabalho para a reeleição. Então, assim, é diferente. E outras pessoas que vinham fazendo um trabalho, que em 45 dias, até você pegar o CNPJ, fazendo a coisa certa, até preparar o material, você tem aí 30 dias de campanha. Então, esse é um problema muito difícil. E também um ponto específico que fica por horário eleitoral. Você com uma máquina ou com dinheiro acaba, sim, tendo partidos políticos, juntando partidos políticos e tempo de televisão. Foi até denunciado aqui na região aí, se o partido A, se o partido B ia ser comprado com um mecanismo A, B ou C. Então, isso é muito ruim para a democracia. O que nós precisamos é uma fiscalização maior. Eu sei que muitas vezes o tribunal, tanto o TRE quanto o TSE, não tem essa ferramenta. Imagine, nós estamos discutindo Santos, que é uma cidade bem avançada. Imagine em outras regiões, em outros estados do Brasil, que não tem essa fiscalização, como foi esse mecanismo, essa compra de voto. Então, a minha preocupação é nesse sentido. O financiamento de campanha precisa ser estudado para não cair nessas lava-jatos da vida, né? Mas também não adianta a gente fingir que não se teve um tipo de lava-jato que só não foi contabilizado, com vários esquemas aí e com uso de máquinas públicas. Porque muito recurso foi usado com a própria máquina pública, comprando cargo mesmo. Olha, vem para cá. Teve site daqui de Santos, que o responsável pelo site foi ser diretor em empresa aqui da cidade e que falava bem só da atual administração. Então, assim, isso é uma compra. Desculpa, isso não é por que então não foi contratado há 3 anos e meio atrás? Então, esse tipo de coisa tem que acabar e a população acaba não sabendo disso. Mas por isso que eu falo
que através de programas como esse, outros programas, chegaram a ter até candidato fabricado, candidato a prefeito fabricado, certo? Que foi usado para bater em candidato A e B. E isso daí faz parte da política? Faz, mas é uma política que não é uma política limpa. Me permita aí, só até finalizando, é que tudo que a gente discute de processo eleitoral, primeiro, que são as regras estabelecidas favorecem esse tipo de coisa. Nós nunca discutimos uma reforma política De verdade. para valer. Nós sempre estamos aqui empurrando com a barriga. Então, essa coisa de ter 35 dias é porque isso aí foi feito em outubro de 2015, onde tinha um monte de gente na rua querendo a cabeça de qualquer político. Então, o que faz? Em curto prazo, para a gente não apanhar. Esta é a brincadeira que se faz com o regime de eleições no Brasil. Então, não dá para questionar A ou B, porque são as regras estabelecidas. A proporcionalidade mudou agora, né? Nós não temos mais o efeito tiririca, essa coisa minimizou, foi uma boa ideia. Mas outras tantas ficaram na gaveta. Então tem que, de uma vez por todas, parar de olhar o próprio umbigo e realmente discutir um processo eleitoral decente. Exemplos nós temos no mundo. Só não se adota no Brasil porque o povo assiste enquanto os outros fazem a festa. O tempo de TV é uma injustiça legislativa, Sem porque dúvida, se você estabelece 45 dias para todos os candidatos, aí o tempo de televisão, se você cooptar essas legendas de aluguel, automaticamente você aumenta o seu tempo, do seu candidato, do seu partido. Você pega agora o fundo Então, por quê? partidário, pô. O fundo partidário. Mas o fundo partidário ainda estabelece lá um limite mínimo para você, que o seu partido tenha uma certa representação. E que não é usado por partido, é usado para quem é o dono do partido, que anda de avião para lá e para cá. Quer dizer, eu não estou aqui criticando nem A, nem B, nem C. As regras estabelecidas, as regras vigentes, favorecem esse tipo de coisa. Então eu posso reclamar, posso chorar, posso achar um absurdo, mas é a regra que está aí. É isso que tem que se discutir. É essa profundidade para ter, de uma vez por todas, seriedade nisso. Enquanto não tiver seriedade, não adianta. Pode ser feito porque depende da eleição? Não. São os próprios deputados que vão dar tiro no pé? Não, gente, para com isso. Veja aí as propostas. Agora estão querendo que o fundo partidário seja quadriplicado em cada ano eleitoral. Para ter mais dinheiro. Eles vão pensar em quem? Vão pensar em você que está me olhando? Você nada. Eles vão pensar nele. Como é que nós vamos nos manter neste castelo aqui? É desta forma. Então é isso que nós vamos votar. Isso é que me deixa preocupado. Aliás, questionável sobre todos os aspectos a existência desse fundo partidário. Não teria que ter fundo partidário. Se você quer criar um partido, você vai ter que sustentá-lo com os seus filiados, enfim, com métodos próprios, não dinheiro público para enfiar em partidos políticos e depois viram legendas de aluguel. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, a gente vai aqui direto para o Marcelo Del Bosco, que é vereador ainda, afinal, nós temos aí até dezembro. 31 de dezembro. 31 de dezembro tem que trabalhar como vereador. E muito. E nós fomos surpreendidos nesta semana, Del Bosco, com a notícia de uma liminar aqui do juiz da primeira vara da Fazenda, suspendendo a contratação do Instituto Oswaldo Cruz, contratado pela Prefeitura, para gerenciar o Hospital dos Estivadores. O Instituto foi criado em fevereiro de 2015 e os senhores vereadores aprovaram uma lei na regulamentação da contratação de organizações sociais, estabelecendo que essas entidades, para serem contratadas, têm que ter no mínimo 3 anos. Será que faltou acompanhamento no processo licitatório? Olha, por parte da Câmara, não. Vários vereadores cobraram isso e a Prefeitura colocava como fosse o Hospital Oswaldo Cruz. É bom deixar bem claro à população da cidade, que não é, e da região, que não é o Hospital Oswaldo Cruz. É um instituto, certo? Ligado ao Oswaldo Cruz, tá? Mas é CNPJ diferente, foi criado há muito pouco tempo, em 2015, e
a Câmara vinha pressionando. Eu mesmo, num debate com o senhor prefeito, falei sobre esse assunto e ele disse que eu não queria coisas boas para as pessoas mais simples. E eu não falei, não, eu quero as coisas certas para qualquer tipo de pessoa, porque você não pode deixar, existem várias instituições que poderiam participar do processo e participaram, que poderiam estar aí gerenciando o hospital. E esse instituto já fez até pedidos de contratações de pessoas e vai causar um sério problema a todos nós. Eu torço o mais rápido possível, se não tivesse tido, se a Secretaria de Gestão, Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Santos, não tivesse enganado, como enganou, a respeito desse instituto, dizendo que não, que era o Hospital Oswaldo Cruz, nós já teríamos aí, se foi a primeira, a segunda ou a terceira colocada, quem quer que seja, já estaria aí adiantado esse processo. Então, eu sou presidente da comissão que trata desse assunto do Hospital dos Estivadores e nós estamos chamando uma audiência pública para o início agora de novembro, para ter esclarecimentos do secretário de gestão e com esse esclarecimento nós vamos levar isso daí, preparar um documento para saber se entra com o Ministério, em cima do Ministério Público, junto ao Ministério Público, para se ter o mais rápido possível uma resolução desse caso. É muito preocupante porque criou uma expectativa. Quando, antes do período eleitoral, no período eleitoral, se armou um grande circo no Hospital dos Estivadores da entrega da obra, mas a entrega da obra sem nenhum equipamento, nada, só entrega da obra do prédio. Quando você entrega um hospital, você entrega ele por completo, funcionando. Quantos leitos vão funcionar? Se não vão ser os 223, vão ser 60, 80 leitos, sem problema, mas tem que entregar o hospital. Não se entregou, teve até o governador do estado aqui, vários empresários, várias entidades foram convidadas, né, para essa festa, que depois ficou fechada. E nós, na Câmara, e mesmo acho que a imprensa era cobrada, porque muitas pessoas passavam por lá, viam as luzes à noite, as luzes acesas, e parecia que o hospital estava em funcionamento. E depois descobriam que não tinha esse funcionamento do hospital. Então a comissão vai cobrar, já conversei com alguns vereadores da comissão, e eu espero que seja o mais rápido possível, com a possibilidade de ser resolvido isso, porque quem sofre com isso é a população da cidade e da região. Mas o governador veio aí e anunciou verba para esse hospital, não foi? Então, também? Mas a verba que ele anunciou para o hospital, mais de 10 milhões pelo orçamento que se tem do hospital, não pagam um mês. Pagam um mês do hospital, um pouquinho mais que um mês com o hospital, porque a prefeitura diz que o custo do hospital é 10 milhões. Tem gente que fala que é 6 milhões e meio, que daria para fazer, mas eles falam em 10 milhões. De 9 a 10 milhões o custo mensal desse hospital. O governador anunciou só 11 milhões, certo? Que daria, então, mesmo que seja, que não era a ideia do prefeito, sempre foi entregar por inteiro esse hospital. E aí, depois que se teve esse parcelamento de entregar menos de 60 leitos, né? De 60 a 80 leitos. E nós temos lá 223 leitos. É bom lembrar a população, que também foi um questionamento em época aí, período eleitoral, que o hospital tinha um orçamento da obra a previsão de 26 milhões, 25 milhões e 600 mil reais e terminou a obra superior a 52 milhões. Foram feitos aditamentos e depois foram feitos, a gente sabe que a lei não permite, mas depois foram feitos outras obras extras. Quem faz um planejamento, principalmente numa prefeitura como Santos, já sabe se faz um planejamento, olha, nós temos uma obra que vai custar, não é 25, está errado isso daqui, nós vamos ter que mexer, isso daqui tem isso vai custar 40. Até porque, isso não sou eu que falo, existem mais de 95% de obras no conjunto, né, do que foi feito no atual governo, mais de 95% em aditamento de valor e de prazo da obra. Agora saiu uma reportagem no jornal, no periódico da cidade, de mais de 40% das obras, mas é que algumas já foram entregues. Muito bem.
Ô, Sidney Costa, a opinião jurídica, Rapaz, eu tô em me tese, sentindo- dessa situação. Não houve acompanhamento aí na fase Pois é, licitatória? eu estou me sentindo um Ou pouco mesmo de habilitação das empresas? naquela Copa do Tele. Põe na ponta, Tele, põe na ponta. Rapaz, ó, mas deixa eu fazer uma conjuntura de raciocínio, porque você falou na judicialização, quando começou o primeiro bloco, o Iberê falou na questão da reforma. Mas você não fuja do hospital. Não, não tá? vou. Eu vou chegar nisso exatamente nesse ponto que eu vou Então tá colocar bom. o Marcelo para explicar. Ele está com uma autoridade hoje aqui, por isso eu quero ouvi-lo. Escuta, Heraldo, uma coisa interessante. Você falou da judicialização, o Iberê falou da reforma. Há muito tempo, Iberê, não sei como é que você vai receber o que eu vou falar, e eu quero que você me corrija. Você, aqui é o professor. Há muito tempo não tem reforma nesse país. O que tem são novas iniciativas. Reforma, em qualquer lugar. Vamos pegar o telespectador e botar um exemplo muito claro. Na sua casa, ô esposa, eu vou quebrar a parede. Não, nessa parede você não mexe. Por favor, é acesso para minha cozinha, não quero atrapalhar. Essa reforma se discute. As que vêm lá do Congresso nunca são discutidas. Agora mesmo estão mexendo de novo na questão eleitoral, a portas fechadas, nem própria imprensa está tendo acesso nos que eles têm. Parou agora esses dias porque prenderam o Cunha. Eles estavam fazendo lá uma reunião, prenderam o Cunha, foi todo mundo embora de lá do Congresso. Portanto, o que nós temos visto ultimamente é a iniciativa. E nesse aspecto, viu, Heraldo, eu quero te dizer, a lei de eleições é de 97. A lei de inexigibilidade, essa que já chegou a valer muito, depois do Gilmar Mendes começar a soltar reptos para a imprensa, ficha limpa, ela é de 1990. Ela teve um complemento, lei complementar a ela, é a 135/2010. Mas é a lei de inexigibilidade, hoje chamada de ficha limpa. O Código Eleitoral é de 95. A lei dos partidos é de 65. Então, escuta bem, como que essas datas tão vetustas ainda impõem coisas novas em eleições? Porque quem anda julgando é o TSE, através das resoluções. E eu agora vou me prender no assunto para chegar no hospital. A mais radical dos últimos tempos resolução foi essa última prestação de contas. Por quê? Admitiu gasto de campanha com valores. Por exemplo, para prefeito, a sua campanha, o senhor podia chegar até 1.732.000 de gasto. Em Santos, né? Em Santos. Pois bem, admitiu que se pode gastar, admitiu que é a profissão. Se você pode gastar para ganhar voto, isso é profissional. Antigamente havia a abertura para o tal caixa 2. Não se admitia que o poder também é uma coisa profissional. Pois bem, eu fui ver a prestação de contas. O senhor parece, na minha maneira de ver como advogado eleitoral, a mais perfeita prestação de contas. Porque eu vou direto, toda vez que eu abro prestação de contas de candidato, principalmente majoritário, Marcelo, eu vou ver recurso estimável, que é onde afunila todo acerto de caixa de campanha. O senhor é o menor índice de recurso estimável. O senhor usou 7% apenas da arrecadação sua, de que é de R$167 mil, o senhor só atribuiu como estimável, que é aquele voluntário que você matricula ele, que não é registro profissional, para ele trabalhar para você. Mas é aí que está a boca de saída de muito dinheiro. O senhor é o menor índice, é esse aí, 7% da campanha. No resto, começa a levar um pouco, a 9, 10, eu não vou chegar em minúcia, mas vou falar a prestação de conta de gasto que está lá no Divulga Cande. O senhor prefeito, que é o vencedor de maneira até fenomenal, gastou 445 mil. Em segundo lugar, vem a Karina Vitral, gastou 196 mil. O senhor gastou 182 mil, o Paulo Schiff 86. Telespectador, pasmem. Edgar Boturão, Débora Camilo, Hélio Alite e Genival Bezerra, 0% de gasto. Não gastaram nada numa campanha majoritária. Por quê? Caiu para recursos estimáveis e também a prestação de contas vai até o dia 1 de novembro. Aí nós vamos conversar agora sobre o hospital. Qual é a garantia, Marcelo, que, além de te dar o parabéns de enfrentar essa máquina poderosa do PSDB que fez 7 prefeitos na região, das 9 cidades, qual é a garantia que você chega a esse gasto de 445 mil, é só dividir pelo número de votos, você vê quanto ele gastou por voto, e tudo isso que está sendo arregimentado para a reeleição dele, inclusive as contratações agora, sob suspeição até do juiz da primeira vara, não é também retorno, não de dinheiro, que prefeito não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a empresa que está contratando com a prefeitura. Qual é a garantia que nós um dia vamos chegar
a isso que o tribunal quer nos convencer, que pode controlar gasto de campanha, que pode reduzir o Caixa 2, quando a gente vê beneficiários diretos nas intenções do Executivo e principalmente no resultado que ele tem, como nessas últimas eleições. O senhor quer que eu seja mais claro? Está muito complicado? Não. Tá. Eu, primeiro que o que está colocado aqui, desculpa, mas só não dou risada porque é um programa sério. Porque a forma de gastos, certo? O Iberê, que é professor em marketing político, sabe o que custa. O atual prefeito teve um programa de Hollywood. Pois é. Certo? Ele trouxe aqui um dos maiores marqueteiros que tem, um marqueteiro que já ganhou várias eleições aqui, né, na cidade. E a gente vê esse valor. É isso que eu falo, que parece, e é a minha preocupação, que às vezes a justiça quer ser enganada. Ela fala assim, não, deixa eu votar com os olhos tapados, vedados e pronto. Porque isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Eu desafio, eu peço que faça um levantamento nas contas da nossa campanha e também peço um desafio na conta dos outros candidatos a prefeito. Para a gente poder medir isso daí. Porque é brincadeira o que ocorre dessa forma, porque a população que está, ela acaba não sabendo disso. E aí vai se passando, vai se vendendo dessa forma, e aí por isso, doutor, que a política fica desacreditada. E foi o início da fala que nós tivemos aqui a respeito de como vai ser para frente essas campanhas eleitorais. Isso aqui mostra o verdadeiro, com todo respeito, o verdadeiro que não foi nada, que praticamente pouquíssima coisa foi contabilizada. Pois é. Certo? Em algumas campanhas. E deixa a gente... recurso estimável, né? Recurso estimável. Porque a gente colocava, é lógico, o carro que eu usei, que é meu carro, certo? Desculpa, que é o carro do meu irmão, que foi usado, certo? Que o carro que foi usado está lá, está estimável. Mas é só o que foi estimável, o carro ali. Aí outras coisas. Então, assim, é muito difícil quando quando aparecem jornais que daí fazem lá a colocação e dividem isso por voto. Pois é, eu nem quis o fazer voto isso. mais é caro, Geraldo, o voto mais caro, tá, o voto mais caro. Agora, quem leva a sério a prestação de contas sai penalizado. E aí, Geraldo, a gente tem que às vezes explicar, sentado num restaurante, pô, mas o seu voto, hein, foi caríssimo, você gastou X e teve X votos. Olha o outro aqui que não teve. Aí é lógico, para as pessoas sérias eu explico, para os outros eu falo assim, meu amigo, não dá nem para explicar para você, porque eu sei a mando de quem você está vindo. Então, isso é triste, tem que ter uma fiscalização, uma seriedade. E fico mais preocupado ainda nas campanhas de 2018, porque daí, que nem eu falei para o Iberê, as campanhas de 2018, eu quero ver que vai ter deputado que anda de helicóptero para cima e para baixo em avião particular, que vai ter campanha de 50, 60 mil reais. Eu não sei como é que ele vai fazer. E ele não tem helicóptero nem avião, ele usa o dos outros. Deve usar de empresas aí que emprestam muito para o mensalão, para o mensalinho, e aí fica difícil. Mas eu espero que isso seja contornado e que tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral tenham uma fiscalização e leve isso a fundo. Mas a pergunta é de fundo. O senhor admite que é possível, não que o prefeito precisa disso, mas as empresas encostam e oferecem. É possível até essas contratações? Sim, é muito possível, sim. Entendi. Muito possível. Vamos fazer mais um intervalo e a gente retorna para o terceiro e último bloco do painel regional. Já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional, a gente vai direto ali com a Jéssica Souza, que já tem participações, muitas. Temos participações, sim. Primeiro é para o professor Iberê Elias de São Vicente. Sobre a coligação para vereador proporcional. Por exemplo, o professor Kenny, que conseguiu 24 mil votos e elegeu alguns vereadores de sua coligação junto. Você concorda com isso? Bom, primeiro eu não concordo com nada que é feito hoje na estrutura eleitoral brasileira. Porque nós temos que analisar assim, primeiro a proporcionalidade, primeiro as coligações. Agora estão falando em lista fechada. Então, a minha preocupação qual é?
Hoje já existe na regra nova um mínimo de votos, que é 10% do quociente eleitoral, no mínimo, para que possa ser eleito. Bem diferente de quando foi o Enéas. Eu canso de dizer isso. O Enéas, por ser 1.600.000 votos, elegeu para deputado federal um cidadão que teve 248 votos. Né? Hoje, esta mudança já é interessante, mas nós temos que entender as coligações, nós temos que entender o voto distrital. Tem coisas que ninguém mais fala, né? O voto distrital, nós temos a cláusula de barreira, nós temos que entender a participação de cada um dos partidos. Esta coisa, por mais que a gente vá discutir, eu não concordo com absolutamente nada. Nada. Mas a regra é essa. Ouvindo o Del Bosco e o Sidney falar, é assim, eu também concordo. Mas eu pergunto, qual é a regra estabelecida hoje? É essa. Quem tem mais habilidade para não cometer crimes, e trabalhar com a regra estabelecida, leva vantagem. Porque essas regras são feitas por quem? Por quem tem o poder na mão. Ele quer se perpetuar no poder, ele vai estabelecer essas regras. Então é difícil você criticar. Tudo que foi colocado aqui, porque o prefeito, um gastou 500, outros 300, outro 200, Ora, isto tudo está dentro da regra. A habilidade maior é de quem pode ter um melhor time. Aí, assim, você contrata, o Del Bosco sabe, até porque eu cheguei a conversar com ele, mas vai contratar o melhor homem de marketing. Está dentro do orçamento dele e vai apresentar. Ah, mas é ilusório isso. Mas aí é o poder judiciário que vai em cima dele. Ué. Esta regra, isto tudo, não tem. O Sidney usou um negócio interessante. Parece que acaba a eleição, acaba tudo. E eu vou fazer um novo pedido aqui. Tudo isso que a gente está ouvindo e ouviu nos debates, nas campanhas, a população ouviu e decidiu um voto. Na minha opinião, Marcelo, o que eu acho que falta é um pouco, até do Legislativo, se comunicar mais com a população. Perfeito. Este é um negócio complicadíssimo. Por diversas vezes eu pedi a presidentes de Câmara, que já sucederam tantos, o canal ser mais bem divulgado. Eu sei o esforço que você particularmente faz e outros vereadores que você nem lembra que é vereador. Sequer tem um papel para dizer o que eu fiz na vida. E aí depois, assim, ninguém critica, a população não sabe de nada, quem tem a melhor proposta acaba elegendo. Então, falta este processo de comunicação. As pessoas, assim, mas agora tem toda a história das obras paradas, foi falado do prefeito. A população não viu isso. É que falta a consistência da denúncia, de levantar a lebre durante os 4 anos do mandato do vereador. Então, mas não fala, porque só ficou o Del Bosco, o Evaldo e mais um outro. O resto é da base. Aí o quê? É a regra eleitoral que faz com que o prefeito possa ter a base. Jéssica, mais participações? Temos. Agora para o vereador Marcelo Del Bosco, o Joaquim Francisco. Gostaria de saber se você tem alguma resposta da invasão dos caminhoneiros nas torres de alta tensão. É proibido ou não? Ali falando na entrada ali da cidade. Tem 2 pontos. Um, que o Poder Público Municipal diz que aquele terreno está sob guarda dele. Por isso que ele diz que colocou ali a Guarda Municipal e que teve até aquele problema. E outros discutem que não, que aquele terreno não está sob guarda da Prefeitura. Nós até já fizemos trabalho, conversamos tanto com os caminhoneiros quanto com a própria secretaria, né, com a prefeitura, e estamos insistindo nisso, até porque ali, quanto não tem, se não tiver perigo, e quanto não for usar aquele local para o empreendimento da prefeitura, que possa se deixar ali os caminhões, até porque é uma forma, nós temos falta de pátios aqui na cidade. Então, eu sou a favor, não tendo perigo
para os caminhoneiros e não sendo usado agora, mesmo que vai ser usado daqui a 2, 3 anos, que possa sim ser deixado. Se depois até puder passar, eu entro em contato com ele para poder dar uma resposta mais formal, até através de requerimento. Muito bem, mais participações? Temos, vamos lá. O Luiz Carlos, para o candidato a vereador e ao seu eleito. O ofício dele é fazer leis e fiscalizar o executivo. A partir do momento que ele se torna secretário do governo e deixa de atuar como vereador, alguns, quando chegam à época de eleição, retornam e fazem campanha eleitoral para o cargo de vereador novamente. Como a banca avalia este tipo de ação? Para mim ou para a banca? Pode ser começar. você. Para mim, eu começo respondendo. Deixa eu falar, o PPS apoiou o prefeito Paulo Alexandre e eu fui escolhido para ser o secretário na época. Quando eu fui escolhido para ser o secretário, eu trabalhei para a cidade. Tiveram 18 programas novos na secretaria, mais de 180 ações, e eu não deixei, mesmo assim, eu tinha um escritório, certo? Recebendo toda a população fora de horário de serviço, no sábado, por exemplo, ou mesmo à noite, pessoas que acreditaram e sempre nos acompanharam no mandato. Então eu não deixei de passar isso, de representar a população. Depois que eu deixei de ser secretário, fiz a minha fiscalização na Câmara, até porque quem acompanha o meu trabalho nesses 3 mandatos sabe disso. Eu não sou oposição por oposição ou situação alienada. Eu sou o seguinte, eu voto pela cidade. Projeto bom, voto a favor. Projeto ruim, eu debato. Se não der para modificar, eu voto contra. O grande problema é que ainda não existe, não entende, muitas pessoas não entendem, tanto munícipes quanto a própria imprensa, que não existe isso da independência. Ou você tem que ser oposição ou situação. Eu não concordo com isso, porque existe muita situação alienada que vota o que quer e muita oposição pelo seguinte, pode ser bom para a cidade, mas vou bater de qualquer jeito. Eu não devo satisfação nem ao prefeito, nem aos vereadores. Eu devo satisfação a você, à população, aos munícipes da nossa cidade. O grande responsável por tudo isso é o eleitor, porque se o cidadão é eleito, vereador, e aí ele vai, é guindado pelo prefeito para ser secretário, fica lá durante 4 anos, volta e se candidata novamente a vereador, e o eleitor votou, a responsabilidade maior é do eleitor. Eu não vejo gravidade nisso, Heraldo, porque Não, é um pouquinho, sim. a ciência na carreira política também, e o secretariado é uma boa oportunidade de fazer um teste, se é um bom gestor. Por exemplo, o Marcelo fez usar palito em bar. Quando ele era secretário de Meio Ambiente, ele adotou uma norma, botar camisinha em palito. Os dentistas não recomendam você usar palito depois de fazer suas refeições em restaurante? Que era para alimento, isso. Então, eles não recomendam porque aquilo tem manipulação, tem bactéria. E a iniciativa dele, quando foi secretário de Meio Ambiente, me despertou. Eu uso agora, porque agora está tudo embalado, os palitos, poxa. Não tem mais aquela agressividade do contato com o mau uso do palito. Portanto, você começou a ficar marcado para mim, como um gestor interessante, moderno, a partir daquele momento. Eu acho que o secretariado dá visibilidade para ver se ele vai ser aprovado depois em outra empreitada. O problema não está aí, o problema está que a gente vê soluções interna corporis que nunca recomendam aquele secretário a virar depois do que ele vira politicamente. Esse é o problema. E também é uma forma de manter a prevalência do domínio da Câmara pelo Executivo. Iberê, quer falar? Eu gostaria. Acho que é uma 30 experiência. segundos. Vai, tem muita pergunta hoje. É uma experiência, o Marcelo sabe disso, é uma experiência interessante para quem é do Legislativo e está sentado... Mas o Marcelo, no caso, ele não foi 4 anos secretário, né? Não foi 4 anos, mas o Marcelo, a única queixa que eu tenho é que é um homem que fez muita história, até foi meu assessor na Secretaria de Educação e não trabalhou muito a educação. Poderia ter trabalhado um pouquinho mais, né? Dar esse ênfase da sua formação e da sua participação na educação. Quer dizer, é óbvio que a cidade tem um monte de problemas, a cidade tem uma capilaridade de problemas muito grande, mas faltou um pouquinho, viu, Marcelo? A sua experiência na educação eu acho que seria bom e muito interessante para a cidade. Mais participações, Jéssica? Temos o Manuel Alvarez, para o vereador Del Bosco.
Mal explorada por você, a divulgação da construção da escola na Avenida Moura Ribeiro. A obra começou em 2014. O ruim do atual prefeito é a quantidade de obras que começam e não terminam. A Câmara dos Vereadores não pode questionar esse atraso em especial e tantas obras ao mesmo tempo que atravancam a cidade. Aliás, Então, nesse particular, o prefeito anunciou aí, não sei se é um balão de ensaio, que estão chegando aí recursos, né, para a conclusão dessas obras. 20 milhões, se eu não me engano? Primeiro assim, nós questionamos isso na Câmara, até mesmo em programas eleitorais de diversas obras, né? Só que, primeiro, o nosso espaço era 50 segundos, né? Então, ficava muito difícil você apresentar as ideias e pontuar algumas críticas na questão da gestão, né? Nunca se teve uma crítica pessoal ao atual prefeito. Então, nós fizemos um debate de alto nível. O grande problema é esse, mas nós vamos continuar sim, já fizemos um novo requerimento a respeito dessa escola da Moura Ribeiro, porque é importantíssimo para aquele bairro, para aquela localidade, e foi prometida, como também outras obras que estão paradas na cidade. Muito bem. Mais participações, Jéssica? Temos o Reinaldo Araújo. Fui levar o meu neto no colégio Barbosinha, atrás do orquidário, e uma moça que trabalha dentro do colégio falou que quem está alimentando as crianças são elas, porque não tem merenda. Para o vereador Del Bosco, se sabe o porquê disso. Olha, nós denunciamos isso, foi até uma crítica muito grande por parte da secretária de Educação a nós, e eu falei para elas que eu tinha prova, tanto que não são várias escolas, né? E alguns munícipes, acho que talvez mandados aí pelo partido aí do prefeito, mandando questionamento, dizendo que não, que a merenda não tinha nenhum problema a merenda nas escolas. E tem sim, nós defendemos isso, que a merenda tem que ser a merenda de qualidade, muito bem balanceada, faltam produtos. Na greve das merendeiras foi falado e deixado bem claro que elas tinham que levar produtos para dentro da escola por falta desse produto, e continuo afirmando. Fiz esse questionamento e não só eu, outros vereadores da Câmara fizeram requerimento agora também sobre a merenda. E nós vamos continuar fazendo esses requerimentos, cobrando, porque tem recursos para ter uma merenda de excelente qualidade na cidade de Santos. Mais participações? Vamos lá. O Uriel para a bancada. Gostaria de saber até onde a nossa região vai sofrer algum efeito da prisão de Eduardo Cunha, levando em conta principalmente questões portuárias. Olha, particularmente eu não vi nada em relação ao Porto, né? Em relação ao Eduardo Cunha. Não sei se o... Mas, na verdade, a pergunta do Uriel é interessante. Aquele homem chamado Eduardo Cunha cria uma caixinha de Pandora. Não se sabe o que é que vai sair de lá, entendeu? Então, pode ser que ele saiba, tanta realmente. coisa que pode ser até que chegue ao Porto, que venha de navio. A coisa, É um ser eu não sei, mitológico, mas O pode Eduardo ser. Cunha é um ser mitológico. Pode ser esperar absolutamente tudo. Vamos aguardar mais um pouquinho. O que você sabe, Sidney? Não sei nada, eu só sei que a República parou, meu caro, no dia da prisão dele. Esvaziou o Congresso, as duas Esvaziou o casas. plenário. As duas casas. E o senhor Renan Suspenderam, saindo. né? Suspenderam. E o senhor Renan saindo, ele falou: eu não tenho nada a informar porque estou sabendo disso agora. Imagina. Para ver como é importante, antecipou o regresso do presidente da República. Então, tudo pode ser, viu, Uriel? Vamos aguardar aqui os próximos capítulos dessa novela. Para encerrar, o Del Bosco, a gente já está no finalzinho mesmo do programa. Você fica vereador até o final deste ano e depois já começa a campanha para deputado, é isso? Não. Eu começo, sim, eu sou administrador de empresa, eu tenho uma empresa, volto, lógico, trabalhar iniciativa privada e sempre acompanhando a vida política. Eu vou fortalecer, sim. Hoje o projeto é esse, né? Hoje o projeto é esse. Agora, que nem disse o Sidney, eu sou um ser político e pretendo, sim, fazer um trabalho, estando acompanhando através do PPS, do partido do Roberto Freire, da Visaia, fazendo um trabalho de fiscalização, mas mantendo, e tendo aí, sempre fazendo atendimento também à população. Eu só quero deixar aqui bem claro que não é tendo mandato ou não tendo mandato. O importante é estar trabalhando com a população. Muito bem, não temos mais tempo. Eu agradeço aqui
muito ao Marcelo Del Bosco, agradeço ao Sidney Costa, também ao professor Iberê, à Jéssica e principalmente a você que nos honrou com a sua audiência. Muito bom final de semana para você e na segunda-feira estaremos juntos novamente. Até lá.